Nós vamos ouvir agora batismo no Espírito Santo. Pastor Antônio Carlos, vamos recebê-lo com alegria. Paz seja convosco. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, Ele é Deus. Fala comigo, Ele é Deus. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo estava lá na criação. Diz a palavra de Deus em Gênesis que Ele pairava sobre a face das águas. Na criação e na reorganização de toda a terra. E lá na criação do homem, quando Ele participou, quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá estava o Espírito Santo, porque Ele é Deus e Ele é uma pessoa. O Espírito Santo estava lá também, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na geração de Jesus no ventre de Maria. Maria ficou surpresa quando foi anunciado para ela, através do anjo, e ela perguntou para o anjo assim: como se dará isso? Porque eu não sou nem casada, eu não me deitei com nenhum homem. Aí o anjo disse: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. José ficou todo assustado, e ele tentou fugir, não continuar o seu compromisso com Maria. De repente ele estava dormindo, e no sonho o anjo apareceu para ele e disse: José, não ignore a sua futura esposa, a sua esposa, aquela que você tem um compromisso com ela, porque a obra que está sendo gerada nela não é da relação sua com ela, é verdade, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi ser batizado, João olhava e batizava as pessoas, e apontou Jesus em direção a João, e desceu sobre Jesus. Agora, no nascimento de Jesus, agora no início do ministério de Jesus, João teve a visão de, em forma corpórea de uma pomba, descia sobre Jesus o Espírito Santo, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma revelação do Espírito Santo para João a respeito de Jesus, e João disse: eu batizo vocês com água, mas Ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. E olhe bem, quando Jesus estava para ir embora, pregou os 3 anos, operando milagres e maravilhas. Fala comigo, operando milagres e maravilhas, através do Espírito Santo. E olha, quando ele estava para ir embora, no capítulo 14, no capítulo 15 e 16 de João, ele disse: olha, contando para eles como é que ia suceder, que ele ia para lá. Mas ele disse: olha, é necessário que eu vá, mas eu não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará com vocês, e Ele estará em vocês. Jesus falando do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 1 verso 5, mas antes de Atos, ele é morto lá na cruz, muita tristeza, muita angústia, muita apreensão por parte dos discípulos, perderam o mestre, e de repente Jesus ressuscita por obra do Espírito Santo. Ele ressuscitou, e eles estavam reunidos numa sala, apreensivos. No capítulo 20 de João está escrito isso: apreensivos, com medo dos judeus, porque mataram o nosso mestre, agora vão nos matar. E de repente Jesus entra com as portas fechadas, pela parede, pela porta fechada, ele entrou ali e disse: paz seja convosco. Depois ele disse novamente para eles: olha, paz seja convosco, e assoprou sobre eles o Espírito de Deus, o Espírito que estava sobre Jesus, e eles acalmaram o coração.
Quando a gente está aflito, o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso fortalecedor. E o Senhor Jesus diz: e Ele, o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade, a toda a verdade. Mas convém que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Aí no capítulo 1, verso 5 de Atos, Jesus fala para os discípulos assim, um pouquinho antes de ele subir ao céu, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão serem revestidos, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E para que a gente é batizado com o Espírito Santo? Aí Jesus fala no capítulo 1, verso 8 de Atos: para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a exemplo dos discípulos, nós perdemos o medo, nós conseguimos superar a tristeza, a angústia, o medo do fracasso, as dificuldades, e nós enfrentamos as dificuldades da vida, porque está sobre nós o poder do Espírito Santo. E lá em capítulo 2 de Atos, eles estavam reunidos. De repente, Jesus subiu aos céus. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, eles estavam reunidos. Chegou o dia da festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Eles estavam reunidos e vieram pessoas de todos os lugares, de todas as nações. E de repente invadiu aquele lugar como um vento forte, penetrou aquele ambiente, naquela sala, e eles começaram a falar em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo. Naquela hora, meus irmãos, o apóstolo Pedro ficou de pé, porque assustou todo mundo, porque eles começaram a falar em línguas de outras nações, em línguas espirituais, em línguas comuns dos povos que foram para festas, para a festa, que começaram a ouvir falar na sua própria língua as maravilhas de Deus. E alguns falaram assim: esse povo está embriagado. Mas era 9 horas da manhã, a terceira hora. E Pedro levantou e disse: olha, isto que vocês estão vendo, não estão embriagados estes homens. Nós somos seguidores de Jesus, e esta promessa está lá em Joel capítulo 2, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os vossos servos e servas derramarei do meu Espírito Santo. Em Atos 2:38 está escrito que esta promessa do batismo no Espírito Santo é para vós, vocês que aqui estão, é para os que estão longe, para aqueles que estão aqui distante ainda, mas a tantos quantos o Senhor Jesus chamar. Então, para receber o poder do Espírito Santo, é crer nas promessas de Deus, é crer nesta promessa. E o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele está aqui nesta noite para batizar você com o Espírito Santo. E a partir, pode aplaudir Jesus bem forte mesmo. A partir do momento em Atos 2 que eles foram batizados com o Espírito Santo, em Atos 3, Pedro e João entrou pelo templo e curou um paralítico, e eles começaram a operar milagres, porque o batismo no Espírito Santo nos traz o poder de Deus na nossa vida, a presença do Espírito na nossa vida, traz conosco, traz para nós os dons do Espírito Santo, e eu e você, carnais humanos, cheios do Espírito Santo, ainda hoje, onde você trabalha, onde você mora, na sua casa, na sua escola, você pode operar os milagres de Jesus, através do poder do Espírito Santo. Nós vamos orar agora. Quem sabe você já foi batizado no Espírito Santo e não fala em línguas há algum tempo. Renova-se hoje, vai abrir a tua boca e glorificar a Deus. O que eu tenho que fazer, pastor, para receber? É crer, crer. Se creres, verás a glória de Deus. Creia somente, e nós vamos orar. Feche os seus olhos agora nesse momento e comece a falar com Deus: Senhor, eu quero esse poder do Espírito Santo na minha vida. Quem sabe tem muito tempo que você não fala em línguas, vai falar hoje: Senhor, eu quero os dons do Espírito Santo na minha vida.
porque além de vir o batismo com fogo, ainda vem seguido dos dons espirituais. O poder do Espírito Santo é para operar maravilhas na sua vida e através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, para que pessoas sintam o poder do Teu Espírito Santo, para que pessoas sejam renovadas nesta hora, para que pessoas recebam os dons do Espírito Santo, para que pessoas sejam cheias do Teu poder. Abra a tua boca e vai glorificando a Deus. Fala: Senhor, eu recebo as Tuas promessas, a promessa de ter visões, Pai, de renovar os meus sonhos, a minha esperança. Senhor, me encha do Teu Espírito Santo agora. Vai recebendo o batismo do Espírito Santo. Os discípulos estavam assentados e o Espírito Santo invadiu aquele lugar. Você está assentado aqui agora, e o poder do Espírito Santo vai invadindo você agora, vai enchendo você agora. Os discípulos perderam o medo e começaram a pregar. Esse medo vai embora agora e vai sendo cheio do Espírito Santo. Vai sendo cheio do Espírito Santo. Abra a tua boca e glorifica a Deus e receba o poder do Espírito Santo. Comece a falar em outras línguas. Vai ser a shuricamba la balarisei. Vai sendo cheio do Espírito Santo. Comece a glorificar ao Senhor e receber o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu coração eu quero derramar. Opera, Senhor. Diante Reveste, derrama poder. altar. Renova a fé, renova a fé, renova a As fé. minhas mãos Renova, eu Senhor. quero Derrama do seu poder, do Espírito Santo. Espírito Santo, manifesta, Senhor. Renova a nossa vida espiritual. Aleluia. Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar. Aleluia. Daqueles que